Olá a todos, nós vamos ver agora o quarto vídeo da nossa série sobre a criação. E hoje nós vamos falar com respeito ao pecado de Adão e Eva. Vamos entender aqui o que foi esse pecado, o que de fato foi. Porque existem muitas especulações, muitas ideias equivocadas sobre o que foi o pecado original. Então o que ele não foi? Ele não foi algo relacionado ao sexo, pois, como nós vimos em vídeos anteriores, era do propósito de Deus que Adão e Eva tivessem filhos, e o próprio Deus deu a capacidade de reprodução para os seres humanos. Então é ilógico e não é bíblico entender ou achar que o pecado de Adão e Eva teve alguma coisa a ver com relações sexuais, porque Deus deu a ordem antes do pecado que eles tivessem filhos e povoassem a terra. Então o que foi o pecado de Adão e Eva? Dito de modo bem simples, foi a desobediência. Muitas pessoas elas se questionam: mas por que Deus colocou aquela árvore? Ou por que ele não impediu eles de comerem do fruto da árvore? Bem, o ponto central é que nós devemos entender o que a árvore representava. Então vamos ver aqui Gênesis 2, do 15 ao 17. Diz o seguinte: Assim, Yahvé Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: Comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que esteja no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda a certeza morrerás. Então, como nós vimos aqui, não se fala qual era o fruto de fato da árvore, mas ela é chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal. O que essa árvore então representava? Ela representava o direito de Deus, como criador e governante, estabelecer em sentido pleno e final o que é bom e o que é mal para os seres humanos. Em outras palavras, aquela árvore era um limite moral para os humanos. Não quer dizer então que Adão e Eva não tinham senso de moral pelo fato de não terem esse conhecimento do bem e do mal. É óbvio que eles tinham certo senso de moral, porque se eles não tivessem senso de moral, Deus não poderia estabelecer limites para eles de o que poderia e não fazer, como no caso aqui, não comer da árvore. É óbvio que eles tinham esse senso de moral, mas a árvore deixava claro, enquanto eles não comessem dela, que eles confiavam que Deus seria o seu governante e que estabeleceria, em última palavra, o que é bom e o que é mal. Agora, será que só existia esse limite na vida de Adão e Eva? É claro que não. Já existia a gravidade. E se eles desafiassem esse limite por pularem de um penhasco, eles iam sofrer as consequências. Também, como vemos aqui no versículo 16, Deus deu a vegetação, alimentos das árvores, os frutos das árvores para que eles comessem. Então, se Adão e Eva comessem areia no lugar do alimento apropriado, eles também iam sofrer consequências. Então não existia apenas um limite da árvore para Adão e Eva, e consequentemente para os seus descendentes. Então o mesmo também se aplica a essa árvore. Se eles desobedecessem, eles iam sofrer as consequências, como Deus deixou claro. A consequência seria a morte. Eles então perderiam a perfeição e, por fim, seus corpos deteriorariam até a morte. Como nós sabemos, eles escolheram desobedecer e sofreram as consequências dessa decisão. Eles morreram. E o pior do que isso, eles transmitiram o pecado e a morte para todos os seus descendentes. Quando Adão e Eva se tornaram pecadores, eles perderam a sua perfeição. Eles não tinham mais a capacidade
como vimos nos vídeos anteriores, que Deus queria para eles, que era povoar a Terra com pessoas perfeitas e transformá-la num paraíso. Todo o planeta. Eles perderam essa capacidade e nós também. E até hoje nós sofremos as consequências dessa decisão. Por isso nós envelhecemos, adoecemos e morremos. O que Deus faria para resolver então esse problema? Antes de responder essa pergunta, temos que entender o motivo que levou Satanás a enganar Eva e que questão ele levantou com isso. Veremos esse assunto no próximo vídeo.